A gente acha que o capitalismo é o comércio, vendas, propriedade privada e etc. Mas não, isso existe desde a época da Revolução Agrícola e não é bem capitalismo. Capitalismo não é só pegar um pedaço de terra, cercar e falar que é meu. Não, existe uma diferença central disso, que é apenas comércio, para o capitalismo de verdade. Essa diferença é que no capitalismo a gente acumula capital e dinheiro com o objetivo de ascender socialmente, de ter cada vez mais capital e mais lucro, além de não ter os salários formalizados e a organização econômica que os governos atuais trazem. O capitalismo veio a surgir na Inglaterra pela população mais pobre. Sim, foram os mais pobres que criaram o capitalismo na Inglaterra. E quem está dizendo isso não sou eu, e sim Ludwig von Mises, um economista austríaco. No seu livro As 6 Lições, ele conta basicamente que o capitalismo foi criado porque existia muita gente que não tinha nem terras herdadas e nem trabalho para fazer na terra dos outros, e ficava como párias, pessoas que não tinham nada para fazer e não tinham de onde tirar seu sustento. Esse número era tão grande que de 7 milhões de pessoas na Inglaterra, quase 2 milhões eram párias, que não tinham o que fazer. Então, para sobreviver, eles só tiveram uma alternativa. Se juntaram e começaram a produzir pequenos negócios de artigos simples, como lã, ferro, carvão e etc. E assim eles conseguiram ascender socialmente virando burgueses. Basicamente agora eles tinham dinheiro para comer. E foram desses burgueses ricos que conseguiram investir na Revolução Industrial. E assim conseguiram criar as mesmas empresas de antes, só que melhores e maiores. E assim conseguiram fazer a famosa produção em massa do capitalismo. E começaram a empregar os outros pares que não tinham ido com eles e até mesmo os vassalos, que preferiam trabalhar nas indústrias do que no campo, que era perigoso e muito mais cansativo. Claro, eles ainda trabalhavam muito porque estavam desesperados e era melhor trabalhar muito e comer do que não trabalhar nada e morrer. Como quase toda vertente política ou social, o capitalismo não existe só um tipo, existem vários. E eu não vou conseguir falar de todos eles aqui hoje, né? Então, eu vou só falar por cima sobre os 3 principais. Se quiserem mais detalhes sobre algum tipo de capitalismo, comentem aí embaixo que eu faço um vídeo só sobre eles. O primeiro capitalismo é o capitalismo liberal. Basicamente, ele é o capitalismo onde as empresas competem entre si e os preços são determinados pela lei da oferta e demanda, e o Estado não intervém em quase nada. Ele não decide preços, não decide pelas empresas, etc. Os seus exemplos mais famosos são o Reino Unido e os Estados Unidos. Claro, eles ainda têm um pouco de interferência estatal, mas é quase impossível de existir um 100% liberal. O segundo, capitalismo social de mercado. Aqui é quando um governo tem uma preocupação maior com a proteção social. Ele regula o mercado, oferece serviços públicos, tenta resolver os problemas que aparecem no sistema e tal. É basicamente um capitalismo com interferência estatal, agora o governo também participa. Exemplos são a Alemanha e a Suíça. Capitalismo de Estado. Nesse modelo, empresas privadas e mercados continuam existindo, mas o Estado possui uma participação muito maior na economia. Ele controla as empresas estratégicas, direciona investimentos, escolhe setores considerados importantes, praticamente manda nas empresas. A China moderna é assim. Sim, ela é capitalista. Eu já entendi de onde ele vem e os seus tipos, mas o que ele muda na minha vida? O que ele muda na economia e no governo? Vamos lá, quais são as suas vantagens e desvantagens? Vai ajudar a entender melhor. Diferente do que parece, o capitalismo nasceu para servir. As empresas servem o consumidor. A gente manda nelas. Se a empresa faz algo que a gente não gosta, a gente para de consumir, ela falha e quebra. Se ela faz algo que a gente gosta, a gente retribui com dinheiro e a gente compra mais. A gente faz ela lucrar. Então, no capitalismo, a busca por inovação e eficiência é maior do que em qualquer outro sistema. E essa busca por atender sempre o consumidor faz as empresas terem uma busca incessante por inovação e eficiência, maior do que qualquer outro sistema, o que faz com que o capitalismo consiga ser uma corrente de evolução constante. Outra vantagem do capitalismo associada a isso é o crescimento econômico geral. Basicamente, diferente do que parece, quando um bilionário fica bilionário, todo mundo fica rico junto. Imagina comigo, o Elon Musk ganha um pouco mais de dinheiro, pega esse dinheiro e coloca numa fábrica lá em Xique-Xique, Bahia. Essa fábrica acaba empregando a galera de Xique-Xique, que acaba ganhando mais dinheiro, porque eles estão sendo empregados agora e estão ganhando o salário deles. Eles pegam os salários e vão gastar no boteco do seu Zé. O boteco do seu Zé começa a ganhar mais dinheiro. O boteco do seu Zé começa a gastar na feirinha da Márcia. A Márcia começa a ganhar mais dinheiro. E assim por diante. No final, toda a cidade tem dinheiro. Digamos que seja uma empresa de carro elétrico. Como a cidade toda está com mais dinheiro,
todo mundo vai conseguir comprar mais carro elétrico do Elon Musk. Então o Elon Musk ganha mais dinheiro e Chique Bahia ganha mais dinheiro também. Então, diferente do que parece, os bilionários não estão pegando todo o dinheiro para eles. Não, eles estão criando dinheiro. Eles pegam o dinheiro deles, investem e mais dinheiro é gerado e eles pegam só uma parte. Além disso, o capitalismo é o único sistema social onde é possível ascender socialmente. Claro, meritocracia não existe no capitalismo. Isso é um defeito que eu vou abordar depois. Mas é possível. No feudalismo, se você fosse vassalo, você ia ser vassalo pelo resto da sua vida. Não tinha o que você fazer. No capitalismo, hoje é possível você ascender socialmente. E eu não estou falando do caso 1 em 1 milhão onde o pobre fica milionário, que é possível, mas extremamente raro. Eu tô falando do pobre que passa numa faculdade de medicina e agora ele consegue virar médico, já vira classe média. O filho dele pode virar classe média alta. Aí o neto dele vai e perde tudo, volta a ser pobre. Existe essa flutuação financeira. E claro, tem a liberdade econômica. No capitalismo, você pode ser o que você quiser. Você pode ser artista, você pode ser engenheiro, você pode ser o que você quiser. Claro, existem profissões que pagam mais e pagam menos, de acordo com a oferta e demanda, mas você escolhe. É óbvio que o capitalismo tem defeitos extremos, não pode negar isso, e são defeitos horríveis. Além da desigualdade social extrema que existe em vários países do mundo, ou até mesmo entre países, acaba sendo gerado pela criação de riqueza, onde alguns conseguem criar riqueza, mas outros não conseguem e acabam nunca chegando no nível do outro. Também tem a inexistência de meritocracia. É óbvio que um filho de um bilionário vai ter muito mais oportunidades do que o filho de um pedreiro. Isso é claro. Isso tudo é abordado no livro de Karl Marx, O Capital, onde ele argumenta que a busca incessante pelo lucro pode acabar gerando concentração de riqueza e aumentando ainda mais o conflito entre classes, especialmente aqueles que têm o meio de produção e aqueles que precisam vender seu trabalho. Aqueles que já têm o meio de produção estão um passo à frente daqueles que precisam vender o seu trabalho. Isso teoricamente seria para sempre. O economista John Maynard Keynes também mostra que os mercados podem sofrer crises extremas e que a economia não necessariamente se ajusta sozinha de maneira rápida e perfeita como o capitalismo previa. E existem problemas que o mercado sozinho tem dificuldade de resolver, como por exemplo a poluição extrema e o lucro de uma fábrica que pode estar produzindo algo enquanto parte do custo é jogado sobre toda a sociedade. Isso é chamado de externalidade. Também existem monopólios, assimetrias, informação, crises financeiras. Por isso, mesmo os defensores do mercado geralmente reconhecem a necessidade de instituições, leis e algum nível de regulação. O capitalismo evolui mais rápido e mais eficientemente do que qualquer outro sistema já criado. Mas será que essa evolução tão grande não precede uma grande queda depois? Só o tempo dirá. Se quiser mais economia explicada sem tomar partido, comenta aí qual sistema econômico ou dúvida você tem na